Paz a todos vocês que estão acessando esse vídeo explicativo a respeito de como a catequese vai funcionar a partir de agora, dessas novas inscrições. O objetivo deste vídeo é clarear um pouco mais do que se trata essa nova estrutura da catequese, que não é tão nova assim na realidade, é uma novidade apenas para a paróquia Santa Mãe de Deus, mas já funciona em diferentes lugares do mundo, inclusive no próprio Brasil. Não sei se a forma como faremos aqui existe em algum outro local, mas a ideia é que a estrutura vai atuar em 3 grandes blocos de faixas etárias. A princípio, crianças de 7 a 9 anos, mas a ideia é expandir para crianças de 4 a 9 anos, dentro do método Bom Pastor. Explicarei um pouco para vocês no decorrer do vídeo. Crianças de 10 a 13 anos, figuras bíblicas, conhecer as figuras bíblicas importantes do Antigo e do Novo Testamento, ou mais importantes, por assim dizer, pelo menos mais importantes em relação ao formato da catequese que será adotado na paróquia a partir de agora. E aqueles que tiverem mais de 13 anos, que farão a iniciação à vida cristã, sendo a sigla IVC. Eu vou passar aqui o slide para que vocês possam conhecer já o primeiro bloco etário. A catequese Bom Pastor, como eu já havia dito, a princípio será apenas para crianças de 7 a 9 anos. O plano é no futuro estender. Trata-se de um caminho de fé para as crianças. No próprio slide tem uma definição que é uma catequese baseada na pedagogia Montessori, que respeita o tempo da criança e promove um encontro pessoal com Deus por meio da escuta da palavra e da liturgia. Para facilitar o entendimento, eu vou dar um exemplo para vocês. Sem saber, a maioria dos pais utiliza o método Montessori, a pedagogia Montessori. Montessori foi uma pedagoga que inovou na forma de transmitir conhecimento para as crianças. Ela transformou num método a forma como as crianças costumam aprender naturalmente. Observando a forma como as crianças costumavam entender melhor as coisas, ela formulou um método para amplificar os efeitos dessa forma de aprendizado natural. Vou dar o seguinte exemplo para vocês. As crianças, quando estavam muito novas, elas precisavam que vocês entregassem a comida quando elas começaram a aprender a comer algo mais sólido. Começou ali com uma papinha e vocês entregavam na boca dela. Elas observavam o movimento que vocês faziam e, sem vocês talvez perceberem, ela tentava emular com coisas que ela segurava, como por exemplo o dedo de alguém. Por isso que algumas crianças às vezes puxam para a boca delas. Elas tentam emular aquilo que elas vão vendo com frequência. E uma das coisas que elas veem com frequência, não só a chupeta que era levada à boca, não só a mamadeira, mas a colherzinha com a papinha. Depois de um tempo, vocês, para auxiliar a criança no aprendizado a comer sozinha, seguravam a mão dela enquanto levava a colher até a boca delas com algo mais sólido, com alguma comida. Depois de um tempo, a criança foi deixada para treinar sozinha. Ela cometia muitos erros, fazia muita sujeira na casa, mas no final das contas, ela aprendeu através da prática, da tentativa e do erro a comer sozinha com a colher. Em nenhum momento, creio eu, nenhum dos pais que escutarem este vídeo chegou até as crianças e começou uma palestra explicando o que é uma colher.
eu acredito que nenhum de vocês começou dizendo uma colher tem um cabo, uma colher tem uma pá côncava. Vocês não fizeram isso. O que vocês fizeram foi o que eu narrei no início. Vocês auxiliaram, entregando, depois auxiliaram, ajudando, segurando ali a mão da criança. Depois vocês deixaram ela sozinha. Ela fez muita bagunça, inevitável, mas no fim ela conseguiu. Ela conquistou a capacidade de se alimentar sozinha. É disso que se trata o método Montessori. O método Montessori apresenta, que seria o equivalente a quando vocês colocavam a comida na boca das crianças. Então o adulto apresentaria o tema, o catequista vai apresentar o tema. Depois o adulto, junto ali com a criança, vai apresentar certos materiais, por exemplo, sobre a missa, miniaturas das alfaias, o cálice em miniatura, a hóstia em miniatura, claro, uma hóstia não verdadeira, não uma hóstia consagrada, para simbolizar, para exemplificar a posição que devem ser colocadas numa mesa, uma mesa, portanto, em miniatura também, com um pequeno cartaz identificando o nome de cada alfaia, e ali o catequista vai montando o altar na mesma ordem que o padre montaria na mesa, para que a criança veja e depois possa ela mesma manusear. E depois alguma atividade que a criança possa praticar sozinha. Isso pode ser um desenho, isso pode ser o próprio material utilizado para que cada criança possa manusear e utilizar para reforçar o que aprendeu vendo o catequista fazendo. Então, dentro desse método, tem 3 coisas fundamentais: a apresentação do tema, a apresentação do material e a prática. Quais são os princípios que moldam a catequese Bom Pastor? Há muita coisa que poderia ser dita, mas que estenderia ainda mais o vídeo. Então, para evitar isso, eu só preciso que vocês entendam os 3 princípios mais importantes, por assim dizer, porque são basilares. O ambiente, que é o átrio, que favorece a contemplação. O que isso quer dizer? É necessário que haja uma sala que possa ser trancada, que seja única e exclusivamente para uso das crianças. A catequese, por enquanto, ela não vai ter isso, ela vai ter algo análogo dentro das possibilidades do centro catequético, mas o ideal seria ter uma sala específica para as crianças de 4 a 6 anos e outra sala específica apenas para crianças de 7 a 9 anos. Nessas 2 salas específicas, teríamos uma estante, onde seriam guardados os materiais a serem utilizados nos encontros, e teríamos um tapete que marca justamente o local do átrio, que é um local santo, um local em que tem que se fazer silêncio, um local onde as crianças se sentariam ao redor para a apresentação tanto dos materiais quanto do tema, e depois elas poderiam no próprio átrio realizar a prática sem invadir o átrio em si, ou tendo cadeiras com o tamanho adequado para elas, elas poderiam ir realizar as atividades. Não são atividades escolares. A ideia dessa prática é assim como quando uma criança é ensinada a recolher a roupa do varal, que as crianças possam praticar utilizando materiais similares, por exemplo, as alfaias da missa, que são colocadas no altar, ou então o que foi ensinado foi a oração do terço ao longo de vários encontros. Então a criança vai poder montar o seu próprio terço, por exemplo. Os catequistas levariam as miçangas, levariam um cordão, levariam uma cruzinha, a criança montaria sua própria conta para rezar o terço. O átrio tem esse simbolismo de um lugar sagrado, é o análogo ao presbitério. Então a ideia é que faça essa analogia
né, com o presbitério, que também é onde fica o altar no templo paroquial, no templo da igreja. Além disso, as crianças têm um cantinho só para que elas possam rezar, que no método Bom Pastor é chamado de cantinho da oração. Nada mais é do que um pequeno altar tendo apenas uma cruz, um quadro com a imagem de Jesus Cristo Bom Pastor, onde não só há algumas ovelhas, como também há crianças nas imagens, e velas. Só que essas velas, por enquanto, nós não estamos colocando. Claro, tem um forro, que a ideia é que tenha um forro também sobre a mesa, né? A mesinha tem que ser uma mesa pequenininha, que comporte só esses elementos basilares. Por enquanto, a maioria dos catequistas não estão trabalhando com velas, porque é necessário que tenha o apagador próprio para a vela, para que a criança não corra o risco de se queimar. Qual é a ideia do cantinho da oração? Assim como o átrio é um análogo do presbitério, onde fica o ambão, onde fica o altar, o cantinho da oração é um análogo à capela do Santíssimo. A ideia é que as crianças, através do cantinho da oração, aprendam a reverência que devem ter quando entrarem na capela para visitar ao Santíssimo. Então, a ideia é que, quando a catequese vai começar, todos se viram para o cantinho da oração e se faz a oração inicial. Quando a catequese vai encerrar, ela é encerrada com todos virando-se para o cantinho da oração para fazer a oração final. E à medida que as crianças vão saindo, se organizando em fila, elas vão se despedindo de Jesus. Cada catequista trabalha essa despedida à sua maneira, a maneira que fica mais adequada para seus catequizandos, porque eles conhecem melhor os catequizandos que têm. Então, com alguns já dá para ir direto para a reverência. Com algumas crianças, geralmente as mais assim perto de 9 anos, às vezes é melhor o tchau para depois ir evoluindo. Além disso, o cantinho da oração está lá para qualquer momento que a criança precisar. Se a criança precisar ir rezar durante o momento em que os catequistas estão fazendo a apresentação do material ou até mesmo do tema, não tem problema. O único momento que as crianças não podem ir ao cantinho da oração é quando está sendo proclamada a leitura solene, que dá luz ao tema que está sendo trabalhado naquele encontro. Então esse é o único momento que ninguém pode sair do átrio, que ninguém pode ir para o cantinho da oração. De resto, seja qual for o momento, a criança quer ir lá, acender a vela, se ajoelhar, tem uma faixa, né, tem uma fita que marca, que delimita até onde a criança pode ir, e sempre vai ter um catequista ali próximo do cantinho da oração quando tiver alguma criança acompanhando. As crianças são ensinadas a acenderem a vela. São velas pequenininhas, velas utilizadas para celebração mesmo, não são aquela vela comprida e fina. São velas mais largas e achatadas, né, pequenininhas. Agora em 2025, embora não tenhamos implementado completamente o novo modelo, estamos em transição. E durante essa transição já fomos implementando algumas coisas, fomos fazendo de forma gradual. Uma dessas primeiras coisas a serem implementadas foi o cantinho da oração. Nós já tivemos bons resultados com o cantinho da oração. Um dos grupos já me relatou, por exemplo, que tem uma criança que tem autismo. Essa criança dava bastante trabalho para ficar atenta, para prestar atenção na catequese sem se agitar, então ela se dispersava muito. Agora, depois do cantinho da oração, aos poucos os catequistas foram notando que a criança sozinha normalizou seu comportamento, ou seja, aquelas crises de ansiedade que às vezes a criança demonstrava na catequese acabaram. Os catequistas não precisaram falar nada além disso que eu também falei para vocês, que eles poderiam ir quando quisessem ali para o cantinho da oração. Fora isso, os catequistas não disseram nada de forma específica para essa criança. A própria criança, quando notava que estava se agitando e que estava deixando de prestar atenção, ao invés de ficar agitada, ela
passou a ir até o cantinho da oração. Ia lá, se ajoelhava, ficava um tempinho em oração e depois voltava. Passou a participar normalmente da catequese. Então esse já é um excelente fruto. Por fim, o silêncio e os materiais lúdicos ajudam a interiorizar a fé. Eu já falei dos materiais que seriam utilizados, né? Já dei exemplo deles. A ideia é sempre estar trabalhando com esse tipo de material, que seja palpável, que as crianças possam tocar. Não só ver, mas tocar e elas mesmas possam manusear. Então, em relação à catequese Bom Pastor, não vou me alongar ainda mais. Figuras bíblicas. Na verdade, esse daqui eu vou pular e vou retornar a ele depois que tiver falado do próximo bloco. Porque as figuras bíblicas, como veremos, são justamente um ponto transitório, uma ponte entre o bom pastor e a iniciação à vida cristã. Então fica mais fácil compreender ele uma vez que eu tiver falado da vida cristã, da iniciação à vida cristã, da IVC, assim como eu já falei da catequese Bom Pastor. Iniciação à vida cristã, IVC. Um processo de formação integral na fé para quem tiver mais de 13 anos. Esse bloco etário é mais maduro, então para ele utilizaremos justamente a IVC, a iniciação à vida cristã, como método, como estrutura, para ser mais preciso, da catequese. Basicamente, temos duas bases, duas pedras fundamentais, por assim dizer, para a iniciação à vida cristã no sentido de prática aqui na paróquia, que são o rito, assim como na missa temos aqueles livros vermelhos, o missal, que é o livro utilizado pelo padre, que o coroinha vai até o padre, levanta para que ele possa ler, para que ele possa rezar as orações da missa, quanto o lecionário, que é onde estão as passagens da Sagrada Escritura que são proclamadas na liturgia da palavra. Esses são dois exemplos de livros litúrgicos específicos para a missa, tanto a missa dominical quanto as missas semanais. A catequese também possui um livro de ritos, e esse livro de ritos ele está estruturado na iniciação à vida cristã, no catecumenato. Ele se chama RICA, Rito de Iniciação Cristã para Adultos. Então, a estrutura da catequese obedece a esse rito, assim como a missa, estruturalmente, a ordem da missa obedece ao missal romano. Além disso, como parte estrutural da catequese, utilizamos um livro de Santo Agostinho de Hipona, porque o RICA ele dá os ritos, mas ele não diz muita coisa de como aplicar esses ritos, né? Por exemplo, no RICA tem uma estrutura para a celebração da palavra, para os encontros. Só que lá não deixa tão claro, tão desenvolvido cada uma dessas partes desses encontros. Então, para fechar essas lacunas estruturais, utilizamos o livro de Santo Agostinho de Hipona, onde ele explica como que ele realizava o catecumenato, a iniciação à vida cristã, na arquidiocese dele. Combinando os aportes dessas duas fontes primárias, nós construímos, por assim dizer, uma estrutura para ser utilizada aqui na paróquia. Então, o que é a IVC? É um itinerário catequético inspirado no catecumenato da época da patrística. Lembra que eu falei que foi utilizado um livro de Santo Agostinho? A instrução dos catecúmenos, né? É da época da patrística. E no nosso caso da paróquia, não só inspirado, como completamente fundamentado e estruturado na época da patrística. Alguns outros livros também da época da patrística, como por exemplo a Instrução dos Principiantes de São Hugo de São Vito, entre outros, que serviram para auxiliar as fontes principais, né, que são
o Rica e a Instrução dos Catecúmenos de Santo Agostinho. A IVC integra anúncio, celebração e vivência comunitária. Então, a iniciação à vida cristã, ela une, ela junta o anúncio, a evangelização, no mesmo formato e método utilizado pelo próprio Jesus Cristo, que foi o mesmo método e formato utilizado pelos apóstolos. Quando os apóstolos começaram a evangelização, a anunciar o evangelho, embora cada um tinha sua própria forma de transmitir, eles copiaram, eles imitaram o método, o modelo de Jesus Cristo. O anúncio da iniciação à vida cristã é uma imitação, usa o mesmo molde que os apóstolos utilizaram, que é o método, o modelo de Jesus Cristo. Os encontros catequéticos não são aulas, mas sim celebrações. Então, toda a estrutura da iniciação à vida cristã é baseada em celebrações, como, por exemplo, a celebração da palavra, que é o encontro basilar, que é o formato principal dos encontros da iniciação à vida cristã. Além da celebração da palavra, tem outras formas de encontro, outros formatos de encontro, mas todos eles inspirados na celebração da palavra. A celebração da palavra é um encontro principal junto com uma celebração no formato de Lectio Divina. Então, também teremos celebrações que focam na Lectio Divina, entre outras. Mas, fundamentalmente, todas elas utilizam a mesma base, que é a celebração da palavra, que está no Rica. E vivência comunitária, que nada mais é do que os simpatizantes que vierem a receber o rito de admissão, em algum momento terão que auxiliar nos serviços da paróquia, seja como catequista, como auxiliar, que não se começa sendo catequista, se começa como auxiliar, auxiliando em tarefas menores que não envolvam a estar na sala dando a catequese, e depois como aspirante, que é alguém que já vai estar auxiliando na catequese, nas celebrações. Pode ser a pastoral do batismo, pode ser o serviço do altar prestado pelos coroinhas, pode ser o serviço da liturgia da palavra, enfim. Tem que haver essa inserção na vida comunitária da paróquia. Além disso, a iniciação à vida cristã ela forma discípulos missionários a partir de um encontro pessoal com Cristo. A ideia é a mesma lógica dos discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha seus discípulos e enviou esses discípulos à missão. Então, a ideia é que quem realmente se dispor a fazer esse itinerário de fé, que possa agir como os próprios discípulos tiveram que agir, que possam ser missionários na própria família, na escola. E como é que você anuncia Jesus Cristo acima de qualquer coisa? Tem uma frase de São Francisco de Assis que ilustra de forma perfeita como que nós, cristãos católicos, podemos anunciar a Jesus Cristo. Especialmente aqueles que estão ainda incipientes, que estão na iniciação à vida cristã. Dizia São Francisco de Assis, devemos evangelizar sempre, às vezes com palavras. Tem uma anedota bem interessante de São Francisco de Assis, que diz que, certo dia, chamou os frades, os irmãos, a anunciarem o evangelho. Saíram todos juntos e eles começaram a caminhar pela cidade. E depois de um bom tempo eles regressaram, sem ter abordado ninguém, sem ter falado ninguém, e perguntaram para São Francisco, mas a gente não ia anunciar? E São Francisco responde, e nós anunciamos. Nossa presença bastou como um anúncio. Ou seja, agir como cristão, ser cristão, é muito mais um anúncio do que às vezes ficar fazendo palestrinhas. O princípio é esse. Mas para isso é necessário ter um encontro com Cristo. São Francisco de Assis ele conseguia anunciar apenas com sua presença porque ele tinha encontrado de verdade a Jesus Cristo. E uma pessoa que encontra de verdade a Jesus Cristo, se vê isso em seu semblante, na própria pessoa. Elementos centrais da iniciação à vida cristã. O anúncio querigmático.
Jesus vivo e Salvador. Querigma é pregação. Pregação do quê? Do Evangelho. Então é o anúncio da boa nova, assim como os próprios apóstolos o fizeram. Celebrações e ritos catecumenais, eu já expliquei. Depois, inserção na vida comunitária e litúrgica, também já expliquei. Tem as pastorais de carisma, onde a pessoa pode viver através de um carisma a espiritualidade cristã. A inserção na vida comunitária e litúrgica também já vimos. Trata-se de que os catequizandos possam ser apresentados às pastorais do serviço. É fundamental que haja um tempo mínimo de 2 anos e meio, independentemente da idade, a menos que seja maior de 18 anos. A questão de ser maior de 18 anos é que quem cuida de forma direta no momento da catequese de adultos, acima de 18 anos, é o nosso pároco, o Padre Williams, e a ideia é que se mantenha sempre um dos padres que estiverem aqui ou o diácono. Para estes, o tempo mínimo é de 1 ano e meio. É um tempo mínimo, está no nome. Pode ser mais. Aqui não se trata de passar de ano como na escola. Aqui se trata de maturidade. Voltemos ao exemplo a respeito das crianças que estão aprendendo a comer. Quando vocês ensinaram as crianças a comer, houve um momento que elas não precisaram mais da sua tutela. Não precisava que vocês ficassem supervisionando elas comendo. E elas puderam passar da colher para aprender a utilizar o garfo e a faca. E já sem a necessidade de supervisão. Vocês não fizeram uma prova. Vocês não fizeram um exame. Vocês não passaram um trabalho. Vocês esperaram a criança chegar num tempo natural de maturidade. Só que uma maturidade motora. No caso da catequese, é por aí. Só que não se espera uma maturidade motora, se espera uma maturidade na fé. O processo é de formação integral na fé. E essa formação integral ela tem que levar ao encontro pessoal com Cristo. Assim como no caso da alimentação, deixar de ter que ser supervisionada quando a criança atingia a técnica de utilizar garfo e faca por si mesma, deixa de ser necessário uma supervisão quando o catequizando tem esse encontro pessoal com Cristo. Sem esse encontro pessoal com Cristo, a catequese não vai adiantar. Quer ver um exemplo muito bom que pode ilustrar bem isso para que seja compreendido? Uma pessoa que vivenciou um amor legítimo, uma paixão, não uma paixonite adolescente, um amor verdadeiro. É diferente alguém que experimentou um amor verdadeiro de alguém que não. Uma pessoa que não passou por um amor verdadeiro pode até ler Romeu e Julieta e se emocionar, mas na prática ela não sabe realmente o que é sentir um amor verdadeiro, porque ela não teve esse encontro. O amor que nasce de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo é o mesmo amor que fez São Mateus levantar e seguir a Jesus Cristo. Repare que nesse momento que São Mateus se levantou, ele não era santo. Ele simplesmente foi alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Claro, para que haja esse encontro não é preciso que Jesus Cristo realmente apareça próprio na frente da pessoa. Pelo anúncio do Evangelho é possível ter esse encontro. Só que sem esse encontro, entregar os sacramentos causaria o que já causa, o abandono da igreja. A maioria dos jovens que recebem os sacramentos da iniciação à vida cristã não seguem uma vida de fé, porque a eles foi entregue algo, no caso os sacramentos, sem que antes tivessem tido esse encontro. Só persevera na fé quem antes de receber o sacramento tem esse encontro, porque o sacramento ele não deve ser uma moeda de troca. Ele não serve para que a pessoa tenha esse encontro, esse primeiro encontro. Ele é uma consequência desse primeiro encontro. Uma vez que você encontra a Jesus Cristo, você realmente deseja receber os sacramentos. A sua vontade se direciona a receber os sacramentos, porque você se encontrou com Jesus Cristo. Por isso, mesmo que tenha esse tempo mínimo, é como diz o nome, ele é mínimo. Pode ser que sejam 3 anos, pode ser que sejam 3 anos e meio. Quando uma maioria do grupo de catequizandos tiver a maturidade necessária para o sacramento da crisma,
o sacramento da crisma será recebido por estes. Faltando 5, 6, esses 5, 6 catequizandos que ainda não têm uma maturidade na fé, vão ser realocados para um grupo que estejam no mesmo tempo que eles ali. E os demais avançarão e prosseguirão para poder receber o sacramento da crisma. Então é fundamental que haja essa maturidade. Por exemplo, uma das coisas que mostrará ao catequista essa maturidade, indícios dessa maturidade, é a assiduidade. Embora não vá haver uma obrigatoriedade de chamada como há na escola, o catequista ele consegue perceber, mesmo porque os grupos vão ser bem menores, o catequista consegue perceber quem vai, quem não vai, quem avisa, quem está em comunhão, quem avisa, olha, não vou poder isso por causa disso, disso, disso. O catequista vai poder observar qual é o motivo. É diferente quando o catequizando dá como motivo, porque eu estou viajando. E aí é um catequizando que não é assíduo, que falta muito. Qual é a importância que ele dá aos sacramentos? Qual é a importância que ele dá a encontrar-se com Jesus Cristo todo sábado ou todo domingo na catequese? Bom, dito isso, agora podemos regressar às figuras bíblicas. Bem, o que é esse caminho de fé para as crianças de 10 a 13 anos? Uma catequese baseada na pedagogia Montessori, como o método Bom Pastor, mesclada com a iniciação à vida cristã, como a catequese para adultos, seguindo as recomendações do capítulo específico para as crianças. Capítulo do quê? Do RICA, do Rito de Iniciação Cristã para Adultos. No RICA tem um capítulo específico que fala de como adaptar esses ritos próprios para adultos para as crianças, que é o capítulo 5. Então a ideia é unir o método Bom Pastor, da catequese Bom Pastor, com os ritos do capítulo 5, nesse momento das figuras bíblicas, para que as crianças possam iniciar um tempo de transição, para que elas possam começar a se preparar para a catequese de iniciação à vida cristã, se preparar para o itinerário de fé que está por vir. Então são mantidos alguns elementos do método Bom Pastor, que conversam bem com criança, mas já são implementados alguns elementos da iniciação à vida cristã. Quais são esses princípios e elementos que são mantidos do método Bom Pastor, os principais, e quais são os que da iniciação à vida cristã que já são incorporados aqui? As crianças continuam tendo um cantinho específico para a oração, para rezar, que é o cantinho da oração. O átrio já não existe mais, porque a assembleia já é organizada mais parecida à iniciação à vida cristã. Então você não tem um átrio, você tem uma assembleia, bem parecida com a organização que se tem no templo da paróquia. Depois, o silêncio e os materiais lúdicos ajudam a interiorizar a fé, então isso é mantido. Só que não são mais aqueles materiais lúdicos palpáveis, são materiais lúdicos que contam uma história. Por exemplo, o catequista pode fazer a proclamação de uma leitura da Sagrada Escritura e depois ele pode trazer uma história em quadrinho daquela mesma passagem para trabalhar com as crianças. Então esse material lúdico, ele não é algo de tocar simplesmente, de manusear para treinar, como seria as miniaturas. É algo que conta uma história, porque nessa fase o método pedagógico montessoriano nos ensina que as crianças nessa faixa etária começam um período da vida delas em que o desafio não é mais motor, o desafio ele é social. O desafio social que a criança começa a enfrentar, né, não se trata de brincar com outras crianças, porque isso em qualquer fase de idade a criança ela pode passar, né? Mas de criar uma relação social mais intrincada, mais simbólica. Então, por essa fase de desenvolvimento, a criança ela se fixa muito em histórias. Ela foca em imaginar lugares mais fantásticos do que nas idades anteriores. Então, você ter algo lúdico que conta uma história facilita mais a catequese para essa faixa etária.
E é claro, se mantém a ideia de interiorizar a fé. Por isso, mesmo porque se mantém o cantinho da oração. Mas isso é unido às celebrações e ritos catecumenais. Por isso que nós temos uma assembleia agora, não um átrio. A estrutura dessa faixa etária de catequese passa a ser a estrutura da celebração da palavra. Só que adaptando essa celebração da palavra para as crianças. E tem a inserção na vida comunitária litúrgica, a inserção nas pastorais do serviço, nas pastorais de serviço, como já tinha sido citado antes.